Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao projeto de comentar algumas das principais questões feitas na prova do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que está acontecendo, iniciou semana passada e está adentrando nessa semana. E no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma questão de direito penal das mais interessantes, muito bem elaboradas, complexas, mas que a gente vai trazer todas as balizas fundamentais para a perfeita resposta. Antes, deixa eu te pedir para assistir o vídeo até o final, compartilha, indica esse canal para seus amigos que tenham interesse em aprender e se atualizar sobre essa área criminal e eu possa de alguma forma contribuir para essa atualização e esse crescimento. Não esquece de deixar o joinha e se você mesmo não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Lembrando que além dos vídeos de quase que diários que eu tenho gravado sobre a prova oral, também normalmente no período da manhã eu tenho disponibilizado comentando outras questões dessa mesma prova oral lá no meu perfil do Instagram. Então se você não está inscrito lá, se inscreve, o perfil é @profpedrocoelhodpu, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você, se tiver interesse, seguir. As questões que eu comento lá são diferentes das que eu comento aqui. Vamos direto ao que interessa. Qual foi, Pedro, a questão objeto da nossa indagação que é tão pertinente como você disse? Basicamente, pessoal, a questão fundamentalmente envolvia o que? O crime do artigo 149-A, crime esse inserido dentro do ordenamento jurídico na sua forma atual pela Lei 13.344 de 2016. Estou falando, claro, do crime de tráfico de pessoas. Não é apenas o tráfico internacional de pessoas, tá, pessoal? O crime, o nome em iuris do crime é o tráfico de pessoas. Tráfico esse que pode ser, claro, também o tráfico doméstico. E o que é que a Lei 13.344 no ano de 2016 ele vem a tipificar? O artigo 149, pessoal, A do Código Penal, ele traz basicamente o seguinte: é crime de tráfico de pessoas a conduta de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover órgãos, tecidos, partes do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então perceba, na estruturação desse crime, a gente só vai ter um tráfico quando esse comportamento ele se der mediante algumas condicionantes. Quais condicionantes? Somente quando aquelas condutas nucleares arroladas pelo tipo penal forem praticadas de forma combinada e concertada com comportamentos de grave ameaça, violência, coação, fraude, abuso. Além dessa forma específica de comportamento, para haver adequação típica, eu preciso também observar o que? Finalidades especiais por mim já mencionadas. Ali de remover órgão, tecido, exploração sexual, submeter a qualquer tipo de servidão, submeter a trabalho, a condição análoga de escravo, tudo isso. Então tem uma finalidade especial do tipo. Bacana, compreendida essa estrutura, a gente não vai estudar em detalhes esse crime, mas ele é muito pertinente. A dúvida que se põe em relação a ele é, certo, o consentimento do ofendido, ele tem o condão ou não de afastar, de excluir a figura delitiva. Dizendo de outro modo, se a conduta, ora, estampada no artigo 149-A do Código Penal, ela se der através de anuência, de consentimento da vítima, haverá crime de tráfico de pessoas? Pessoal, a resposta ela pode soar simples, mas para uma prova oral ou uma prova dissertativa, você precisa dar um cuidado maior, como eu gosto de dizer, uma mão de verniz. Por quê? Porque você precisa explicar os fundamentos. Numa prova oral, o seu examinador ele quer saber se você detém a prova ou detém a resposta, mas sobretudo se você detém o conhecimento. O certo e errado vale para
provas objetivas, não para provas dissertativas, discursivas, práticas ou orais. Então, qual é o fundamento aqui? Primeiro de tudo, a gente sabe que tem duas correntes, uma majoritária e uma minoritária. E é interessante você sinalizar o conhecimento acerca das duas. A primeira corrente, por todos vale citar aqui o professor Kleber Masson, ela é minoritária e indica fundamentalmente que a condescendência, o consentimento, a anuência da vítima nesse crime de tráfico de pessoas é indiferente, razão pela qual não teria o condão de excluir a conduta criminosa, a ilicitude da conduta. E por que isso? De acordo com Kleber Masson, os bens jurídicos tutelados pelo crime do artigo 149-A, eles são bens indisponíveis. E se há indisponibilidade do bem jurídico, a vítima consentir ou não com aquele comportamento é indiferente para fins criminais. Daí porque, para essa primeira corrente, ainda que se aponte de maneira muito clara, objetiva e comprovada ter havido o consentimento da vítima, esse consentimento ele não exclui a criminalidade do comportamento quando se adeque, quando haja aderência ao tipo do artigo 149-A. Só que, como eu disse, no âmbito doutrinário, esse é um entendimento minoritário. O entendimento que vem prevalecendo é que o consentimento da vítima pode excluir a ideia, o fato como crime, beleza? Ele pode excluir o crime de tráfico de pessoas. E isso é muito importante, é o ponto nevrálgico. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente pergunta o consentimento da vítima exclui determinado comportamento como criminoso, aí a tendência é a gente imaginar numa lógica binária, sim ou não. Na verdade esse comportamento, essa anuência, esse consentimento, ele pode, não necessariamente toda vez que houver um consentimento da vítima, a gente terá fundamentalmente a exclusão do comportamento típico. Então perceba, se eu imaginar que uma vítima, ela consentiu em, por exemplo, sei lá, retirar um fígado, retirar uma mão, um braço, uma orelha, e aí para fins de venda ou de tráfico ou de comercialização, aí a gente não tem. Por quê? Porque o regramento, o ordenamento jurídico brasileiro não permite esse tipo de doação de órgãos, beleza? Tranquilo? Não permite doação, mas não permite doação remunerada, ainda que haja consentimento da vítima. Mas outras situações a gente precisa enxergar que o consentimento ele pode sim excluir o caráter criminoso daquela conduta. E nesse contexto é interessante a gente destacar, eu anotei aqui, o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado e Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição de tráfico de pessoas, em especial no artigo 3º, item A e B. Por quê? Porque fica muito claro, eu não vou ler aqui, mas quando a gente lê esse protocolo adicional, que o consentimento da vítima, ele é para ser considerado indiferente quando esse consentimento ele é obtido ou antecedido de comportamentos como grave ameaça, abuso, fraude, violação, coação, tudo aquilo que o tipo penal do artigo 149-A já indica. Ora, se o consentimento da vítima foi obtido com esse tipo de comportamento, é óbvio que esse consentimento ele é, digamos assim, viciado ou pelo menos prejudicado. Então, nesse contexto, se o consentimento da vítima foi obtido antecedido desses comportamentos, naturalmente o consentimento da vítima aqui vai ser indiferente. E o que é que nos permite, a contrário senso, concluir esse protocolo adicional? Que se o consentimento da vítima ele não for antecedido desses comportamentos abjetos, e sim for um consentimento efetivamente exponencial,
espontâneo e compatível com um comportamento dado, e aqui vale dizer e especificar a questão da exploração sexual, fica muito evidente, essa conduta ela não seria criminosa, ela poderia afastar o caráter criminoso desse comportamento. Há uma diferença e uma peculiaridade sobre exploração. Se exploração necessariamente haveria de ser interpretada como a obtenção de vantagem de um comportamento não desejado por parte da vítima. Mas aqui a questão é polêmica. Óbvio que se o comportamento não for desejado por parte da vítima, se essa for a ideia, a gente vai ter aqui, obviamente, um não consentimento. A ideia é analisar quando a vítima ou a suposta vítima de fato consentir. E por que isso fica muito evidenciado no aspecto da exploração sexual? Porque no Brasil a prostituição ela não é crime. Se eu, se você, se uma mulher, se um homem, se um maior de 18 anos capaz quiser se prostituir, ele não estará cometendo crime. Daí porque essa ideia de que esse consentimento, se lícito, se manifesto, a gente poderia sim afastar o caráter criminoso. Então, arredondando, essa segunda corrente fala, com base nesse protocolo adicional por mim mencionado, ele diz o seguinte: olha, é possível sim que o consentimento da vítima venha excluir esse crime, desde que ele não seja obtido mediante ameaça, uso da força, outras formas de coerção, abuso, violência, entre outros, que não haja esse abuso de autoridade e, claro, que essa vítima que efetue o consentimento, ela seja maior de 18 anos e plenamente capaz. E nesse contexto, eu até disse hoje mais cedo lá no Instagram, que é muito interessante, por quê? Porque a jurisprudência não é muito clara sobre esse entendimento, ao menos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A maior parte dos tribunais regionais federais já caminham com esse entendimento majoritário, não uniformizado. Mas é muito interessante que recentemente, dia 23 de junho desse ano de 2020, a gente está aqui em meados de julho, né? Eu já nem sei, acho que é 20 ou 21 de julho, ou seja, há menos de um mês, o STJ julgou esse caso, relacionando efetivamente ao que? A exploração sexual, e adotou, agasalhou essa segunda corrente, afirmando sim que o consentimento da vítima pode excluir o caráter criminoso dessa conduta. Eu até separei aqui um trechozinho, ó. No caso, o tribunal entendeu que as vítimas saíram voluntariamente do país, manifestando consentimento de forma livre de opressão ou de abuso ou vulnerabilidade, violência, grave ameaça, fraude, coação e abuso. Concluir de forma diversa implica exame aprofundado do material fático probatório inviável em recurso especial. O STJ, quando a gente analisa e estuda o inteiro teor, ele não se manifestou de forma direta e específica sobre o mérito desse caso concreto, mas ele dá a entender que vai perfilhar, vai seguir a orientação já agasalhada por muitos tribunais, inclusive com a fundamentação que eu trouxe para os senhores e para as senhoras, e a tendência é afirmar que, ao menos no STJ, teremos o agasalhamento dessa segunda corrente, que hoje já é majoritária no âmbito doutrinário. Uma resposta perfeita, portanto, ela traria as duas correntes, as duas compreensões, mas, claro, indicaria claramente a tendência de prevalência em relação a essa segunda corrente. Bacana? Tranquilo? Mas não esqueça, até mesmo porque uma prova do Ministério Público deve ser sustentada e mencionada a corrente capitaneada pela doutrina minoritária, no sentido de que o consentimento da vítima por si só, ele não tem o caráter, a condição de excluir a criminalidade da conduta do artigo 149-A, já que se trata de bens jurídicos indisponíveis, e aí o consentimento da vítima seria indiferente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!